Agora, antes da palavra, quero falar com os irmãos sobre as ofertas e as coletas. Nós estamos aí nesse momento pandêmico, que já dura bastante tempo. Entretanto, a obra de Deus vai avançando, não é devagar, nem depressa, é no tempo de Deus, vai caminhando a passos constantes, isso é muito importante. Não importa que seja rápido ou devagar, mas que seja constante, que não pare. E graças a Deus, nós aqui da CL temos caminhado a passos firmes. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas na velocidade que Deus preparou. Essa sempre vai ser a melhor. Pedimos a colaboração da Irmandade, está passando aí na tela para vocês, acho que o Ronei mudou aqui para a parte de cima, a nossa chave do Pix, que é ofertas@aclivre.com. ofertas@adamorcdecasa.livre.com. Tá bom? Ofertas é no plural, com Szinho no final. Tem aqui também no chat, nos comentários, o super chat. Você clica ali no cifrãozinho, você consegue dar sua coleta por ali, já direto da sua conta do YouTube. Também é muito bem-vindo. Toda forma de contribuição é bem-vinda. Ah, irmão, mas eu quero fazer depósito em conta. Então, vamos lá. Agência 4680, conta corrente 1069, dígito 7. Em nome da Assembleia Cristã Livre. Está aparecendo na tela aí para vocês, ou já apareceu, na Caixa Econômica Federal. Normalmente você consegue fazer depósito direto nas casas lotéricas, o que facilita bastante para todo mundo conseguir mandar sua coleta, sua contribuição. A gente fica muito, muito grato, só temos a agradecer vocês. Aliás, tem uma notícia boa, eu falei em um dos cultos passados aí que a gente riu bastante sobre a geladeira e o fogão, para fazer o lanche da criançada, o lanche da turma da música, da aula de música, que é todo domingo às 8 da manhã, vocês já estão convidados. Tem uma geladeirinha lá para ter uma água gelada, um suco, um refri e um chá gelado, que é tão bom, né? Chá mate com limão. Deus já preparou a geladeira. Glória a Deus. Marquinhos que está cuidando disso aí, deve estar para chegar. Eu lembro que ele me falou, mano, estamos pagando aqui já, Deus preparou a geladeira, ó, chuchu, beleza, zerinho da casa, 0 quilômetro, hein? Direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, bênção de Deus. Então, muito obrigado a vocês por isso. Vamos agradecer as ofertas antes da palavra? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque o teu povo nos tem ajudado tanto a tua obra e trazido o seu coração no teu reino. E nós te louvamos por isso e te pedimos recompensa a cada um. Por amor do teu santo nome, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua providência, e que as portas do céu estejam sempre abertas para esses teus filhos. Eu sei também que há muitos outros que têm desejo de contribuir e ainda não tiveram condição. Eu te peço de todo o coração, Senhor, que não deixe isso desanimar esses nossos irmãos, porque Deus conhece o intento dos nossos corações. É quando Deus prepara que as coisas acontecem. Mas o mais importante o teu povo está fazendo agora, que é estar em oração, está se preparando para ouvir a tua palavra. Isso é o que mais conta para Deus. Dinheiro, recurso financeiro, sempre vai haver um coração disponível e com mais condição que possa ajudar a tua obra. Nós temos certeza que o Senhor conhece essas coisas. Pedimos essas bênçãos a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu não sei como é que está aí o meu som para vocês, eu espero de coração que esteja prestando. Oi, soltei o microfone? Peraí, deixa eu ligar ele de novo. Assim, né? Assim? Né? Pronto, então tá bom. Eu troquei o microfone, coloquei um melhor aqui, vamos ver se vai dar uma ajeitada aqui para vocês ouvirem melhor. Quando eu estava me preparando para produzir esse vídeo, essa live, Deus me trouxe no coração a palavra no livro de Esther, no capítulo 6. É uma palavra bem extensa, mas vamos ver até onde o Espírito Santo nos porá de ler a sua palavra. Livro de Esther, no capítulo 6. Vamos acompanhar a leitura em bastante comunhão, junto de todos vocês. O rei lê as crônicas e determina honrar a Mardoqueu. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão
se deu por isso a Mardoqueu, e os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Somente até aqui, queridos irmãos, queridas irmãs. Amém, Jesus. Espírito Santo, em o nome de Jesus nós te rogamos que traga a luz da tua palavra para nós e que ainda cheio de imperfeições e de falhas, de pecados que sou, o Senhor use desse fraco ser, dessa minha vida, como instrumento para alcançar essas vidas que tanto precisam de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Queridos irmãos, prezadas irmãs, essa história é bem conhecida por todos nós, acho que ninguém pode se furtar disso. A história de Mardoqueu, de um judeu sonhador que acreditou até o fim, acreditou piamente até o fim de que Deus não se esquece de ninguém. Não se deixou levar pelas adversidades, não se deixou levar pelas contrariedades, não se deixou levar pela indiferença. Irmãos, não se deixou levar por nada. A única coisa que movia o coração de Mardoqueu era a sua fé. Incontaminável, inabalável, de que Deus não esquece de ninguém. Essa é a mensagem de Deus para todos nós hoje. Não é a história de que aquele que te preparou uma cama vai cair nela. Não é a história da tolice, do desvaneio ou devaneio de Amã, querendo vestir a roupa do rei, montar no cavalo do rei, pôr a coroa do rei. Ele podia fazer tudo isso, mas o rei era um só, era Assuero. Mardoqueu não queria a roupa do rei, Mardoqueu não queria o cavalo, Amaia, Jesus, sim, Senhor Santo. Mardoqueu não queria a coroa do rei, Mardoqueu não queria o lugar do rei, Mardoqueu queria o que era seu, e que ele sabia que não vinha do rei humano, ele sabia que vinha do rei celestial. Sabe por que você se frustra? Porque você espera das coisas materiais aquilo que é espiritual. Se é um cargo, um ministério, você espera do ancião, do pastor, presidente, do bispo. Bem-aventurado o homem cuja força e esperança estão no Senhor Jesus. Muitos brigam e se inquietam, e nós compreendemos, não é uma crítica com isso. Isso não é uma crítica. Mas é a palavra de Deus dizendo a você, as tuas forças e a mim, a tua confiança, a tua esperança devem estar no Senhor Jesus. As de Mardoqueu estavam. A palavra não conta que ele ficou tocando panela na porta do palácio. A palavra não conta que ele ficou falando, vai lá, fala com o rei, tenta lembrar ele daquele bem que eu fiz a ele. Não, irmãos, não, irmãs. Ele dizia ao Senhor, tu sabes de tudo, ó Deus. Certamente nas suas orações nem falava, nem se lembrava daquele bem. Porque aquele que faz o bem faz tão naturalmente, está tão entranhado em si aquilo,
Ele não espera nada, ele faz porque faz. É bom porque é bom, a gente costuma dizer à toa. É bom à toa. Pronto, faz e esquece. Dali um dia ou dois, quando você perguntar, ele já nem se lembra mais. É verdade isso. E essa é a essência de todo cristão. Essa é a essência de todo crente. Que é onde está muitíssimo conhecido. Fazer o bem sem olhar a quem. Mardoqueu fez. Fez ao rei, avisando de Bigtan e Teres, 2 eunucos que procuravam pegar o rei, talvez fazer-lhe um mal. Mas poderia ter feito a um andarilho, a um comerciante, a um pai de família, uma mulher, porque fazer o bem estava entranhado nele. Irmão, irmã, põe isso na sua cabeça. Guarda bem essa palavra. As boas sementes que você lançou ao longo da sua trajetória, que talvez estejam lá atrás, já ficaram no caminho passado, mas lembre-se, a terra é redonda. Você passa por aqui hoje e vai longe. Talvez leve muito tempo, você pode tornar a passar pelo mesmo lugar. E aquela semente que você lançou há tempos atrás, no momento de você passar ali de novo, pode servir de sombra, pode servir de abrigo, pode te servir de alimento. E o Senhor te promete por esta santa palavra: as tuas boas sementes germinarão em nome do Senhor Jesus. Infelizmente, as más sementes também. Então, o que o Senhor quer dizer com isso a todos nós, irmãos? Lance boas sementes. Lance carinho, amor, paz, amizade, fraternidade, união. E você colherá frutos doces, maravilhosos. Haverá sombra para ti. Glória ao nome santo do Senhor. Haverá paz em teu coração. Haverá alegria. Haverá contentamento. Haverá boa mão de Deus trabalhando em teu favor. Então, no nome do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, receba essa palavra sobre o teu coração. Receba essa palavra na tua vida e permita o Senhor que todas as coisas contrárias e estranhas que estão nesse momento, ou nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, procurando tirar a tua paz, procurando tirar a tua alegria, sejam repreendidas em o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, repreende agora todo o mal, e o Senhor põe em você essa certeza: a tua semente germinará, crescerá, frutificará. E você vai se alegrar muito na presença de Deus. E você vai ver com os teus olhos o aparecer de Deus na tua vida. Então apenas creia nessa palavra. E esteja como Mardoqueu, não tentando se fazer notar, mas ele estava na escadaria do palácio. Foi ali que Deus preparou dele estar. E dali ele não saiu. Ficou esperando. Deus não marcou numa folhinha e falou: pode ficar aqui quarta-feira, às 7 horas da noite. Ele ficou lá, sem prazo, sem dia certo, mas com uma certeza no seu coração: um dia, uma semana, um ano, um século, o que Deus me prometeu vai cumprir. Estou aqui esperando. É isso que essa palavra quer dizer. Não sai da tua posição. Alamaia, Jesus. Glórias a Deus nas alturas. Não sai da onde Deus te colocou. Fica firme esperando. Se a tua posição é de oração, fique em oração. Se é de jejum, fique em jejum. Se é de um propósito, fica nesse propósito. E espera, e clama, e intercede, e busca, e bate. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi, e ser-lhe-á concedido. Então, prezado irmão e irmã, está diante de nós esta santa palavra de Deus, muito boa, por sinal. É evidente que não por causa do pregador, mas pelo Espírito Santo que traz a inspiração dela. O Senhor te diz: permaneça com a tua fé em Cristo, permaneça com a tua fé no Senhor,
Permaneça com a tua fé na palavra de Deus. E o Senhor te promete, de uma por todas as vezes, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. E se você ouvir, olhar com os teus ouvidos, com os teus olhos e ouvir com os teus ouvidos espirituais, você vai ver que o Senhor está trabalhando. Você vai ver que já tem coisas se movendo, como no louvor Sobrevivi da Sara Farias. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Tem, irmão. Tem, irmã. Algo de Deus acontecendo na sua vida. Tem livramento de Deus na sua vida. Essa madrugada, para amanhecer agora, sexta-feira, hoje, sexta-feira, eu tive um sonho de que eu estava num lugar fugindo de alguém. Passava por debaixo de cerca e gente tentava me matar. Era uma coisa doida, como se fosse uma guerra. E eu cheguei num lugar, numa casa, com uma varanda simples, e foi chegando o carro do exército, oficiais do exército, tocaram até uma banda tocando. Falei, meu Deus, agora vão me levar preso. O que aconteceu? Aí minha cunhada, meu irmão, minha esposa, meus pais, a família, de repente todo mundo se alegrando. Ai, graças a Deus, chegou proteção. E cercaram aquele lugar com muitos soldados, muito carro, e a gente se festejava porque estava seguro. Sonho bom, né? Graças a Deus. Esteja seguro nas boas mãos de Deus, em nome de Jesus. Saiba que você está sendo protegido. Aleluia. Saiba que você está sendo notado. Saiba que você está sendo observado e acompanhado de perto pelos santos olhos de Deus. E que coisa estranha nenhuma tocará em ti, porque você é propriedade de Jesus Cristo. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você pertence ao céu. Você pertence a Deus. Então guarda essa palavra no teu coração e creia nela, porque você vai ver dia após dia o Espírito Santo renovando as tuas forças e te fazendo chegar, diminuindo a distância entre você e o teu milagre, até que vocês se encontrem, até que vocês se choquem no melhor sentido da palavra. E vai ser tão bom, haverá tanta festa, haverá tanta alegria, tanto contentamento, que você vai ter um testemunho bonito para contar aqui para nós. E o céu vai estar sempre em festa, por ver você bem, satisfeito, feliz, em paz. Recebamos essa boa palavra nos nossos corações, que o nome de Deus seja por Jesus Cristo e nós louvado. Amém.